Record. Foi. Vamos ver se vai dar certo. Porque a minha nuvem tá meio cheia, mas espero que dê certo. Bom, então a ideia de falar um pouco de reabilitação cardiopulmonar com vocês é trazer o panorama atual dessa situação, né? Não que a gente saiba tudo, porque a gente ainda está vivendo durante o Covid, por mais que a gente diga que a atual situação é um pós-Covid, pacientes pós-Covid, ainda é muito cedo para a gente pensar completamente no pós. A gente está vivendo durante, na verdade, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho essa situação. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, para quem não me conhece. Eu sou aqui de Santa Catarina, eu sou de Criciúma, é uma cidade que fica bem ao sul do estado de Santa Catarina, 1 hora do Rio Grande do Sul, então é quase gaúcha, mas ainda sou barriga verde, tenho um sotaque bem puxado. A minha trajetória, então, eu sou fisioterapeuta cardiopulmonar, especialista pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pesquisadora, e tenho um centro de reabilitação e criei uma metodologia de reabilitação cardiopulmonar que é chamada de metodologia NESI cardiopulmonar. Tenho tentado levar pelo país aí o nome da reabilitação cardiopulmonar e espero que eu possa tocar vocês aí, fazer com que vocês, quem não trabalha com reab cardio de fase 2 aí, comece a pensar um pouquinho, né, nessa nova perspectiva dos pacientes. Tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, tive uma experiência muito válida e rica nos Estados Unidos na Harvard Medical School e agora estou no Brasil, voltei, né? Já estou aqui em Criciúma com a minha reabilitação. Ela é de Criciúma. Deve estar... Tem o microfone aberto, gente. Só tomar Gente, cuidado. é som de UTI. Alguém fecha o microfone, por favor. Som de UTI, ótimo. É verdade. Silencia lá o multiparamétrico ou o ventilador, esse barulho aí, não me lembro mais o que é. Mas vamos lá. A reabilitação cardiopulmonar, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma prática, ou seja, um conjunto de atividades que fazem com que o paciente crônico ele possa estar numa situação sociável dentro dos seus limites, ou seja, que ele consiga viver socialmente bem, mesmo com as suas limitações funcionais, que são parte da doença crônica. Então, é um conjunto de atividades necessárias para assegurar as pessoas com doenças cardiovasculares. Ainda na OMS, eles tratam muito de reabilitação para cardiovascular e hoje a gente já fala muito em reabilitação cardiopulmonar, então é um pouquinho diferente, eu vou mostrar isso para vocês no decorrer da aula. Mas que a gente possa, com essa prática, assegurar condição física, mental, social ótimas, para que o paciente possa ocupar, pelos seus próprios meios, um lugar tão normal quanto seja possível na sociedade. Então, segundo a OMS, esse é o conceito, tá, de reabilitação, ainda tratada muito como cardiovascular. Atualmente, a reabilitação ela tem mais esse nome de reabilitação cardiopulmonar, então ela une conceitos um pouco mais atuais, que seria a ciência associada à inovação e ao acolhimento do paciente. Então, cada vez mais as reabilitações cardiopulmonares, elas são amplamente mais individualizadas, elas acabam não sendo mais aquelas academias gigantescas que o paciente chega, pega a prescrição, olha e faz sozinho. Antigamente era muito assim. Hoje, a gente observa que a reabilitação cardiopulmonar está tomando uma amplitude onde cada vez mais, e isso é o mais correto, porque as pessoas são diferentes, né? Cada vez mais ela é individualizada. E que a união da ciência, da inovação e do acolhimento do paciente fazem com que esse paciente não falte mais a reabilitação, que é algo que acontecia muito, né? E a gente tenha melhores resultados para esse paciente também. Para que a gente possa ter essa reabilitação padrão ouro, que a gente chama, nós precisamos de uma equipe. Até trouxe aqui a foto da minha equipe lá da clínica, que aí vocês podem observar que é uma equipe grande, tá? Então, nós temos todos os pilares da reabilitação. Nós temos médico, nós temos psicólogo, fonoaudiólogo, personal trainer, fisioterapeuta,
Então, todo nutricionista, então todos esses profissionais, eles vão fazer parte dessa equipe para permitir que esse paciente tenha bons resultados. Então, na reabilitação cardiopulmonar, a gente tem, assim como em todas as áreas, na verdade, e principalmente acerca do doente crônico, a gente sabe que a equipe, na verdade, é que é o grande medicamento, né, desses pacientes. Ou seja, eles precisam de todos esses pilares para que eles possam ter bons resultados e melhora da qualidade de vida, e melhora de exames e perspectiva também de sobrevida e diminuição de mortalidade. Isso só vai acontecer quando a gente consegue esse caminho. E a equipe, ela é a base disso para a gente conseguir esses bons resultados com os pacientes. O ambiente da reabilitação cardiopulmonar, essa aqui é uma foto lá da minha reabilitação, lá da minha clínica. Mas o ambiente, ele mudou muito. Então, hoje a gente tem ambientes até menores, ambientes que unem muito a cinesioterapia, né, clássica, exercício físico mesmo, parecendo uma academia, priorizando sempre exercícios resistência e aeróbico, então os dois patamares de exercício vão ser utilizados na reabilitação, tudo integrado, com bastante monitorização em tempo real, um consultório do lado para que a gente possa realizar algumas manobras ou terapias, enfim, ferramentas aí que a gente tem inúmeras de forma individualizada. Então, cada vez essas reabilitações estão ficando menores, mais exclusivas e dando mais resultado. Tá? O fato é que, conceitualmente, e isso ainda não mudou, eu acredito que não vai mudar, nós temos 4 fases de reabilitação. Então, a fase 1, que seria a fase hospitalar, a fase 2, que aí engloba uma fase bem ambulatorial, um pós-internação hospitalar prolongada, ou um paciente pós-evento cardiovascular, evento neuromuscular, diagnóstico de doença pulmonar ou alguma internação recorrente. E em outras situações, na verdade, hoje a reabilitação de fase 2, ela engloba vários pacientes que não são só aqueles que saíram do hospital. Então, a gente também tem uma abrangência um pouco maior nos dias de hoje. A fase 3, a fase 2, na verdade, ela tem uma duração aí de 3 a 6 meses após um evento cardiovascular ou uma internação hospitalar, tá? A fase 3, ela vai de 6 a 8 meses, podendo chegar a 1 ano, né, 12 meses. E a fase 4, que já é uma fase de continuidade, ela é regida mais pelo personal trainer, né, pelo profissional de educação física. Então, nós estamos integrados. A fase 1, 2, 3 e 4, ela trata do paciente de forma contínua, tá? Então, a reabilitação cardiopulmonar hoje, ela é um pouquinho mais ampla do que a gente já via, né, nos anos anteriores. O paciente que está na reabilitação hoje, se a gente pensar em indicação, tá, para esses pacientes, esse quadro, ele fala praticamente tudo que a gente precisa saber. Então, o paciente base da reabilitação cardiopulmonar é o paciente com sarcopenia. Então, o paciente com fraqueza muscular associada a uma perda de massa muscular, proveniente de uma patologia de base, uma doença crônica, ou uma internação, ou um pós-cirúrgico, ele tem indicação, ou até mesmo paciente idoso. Então, a sarcopenia, ela está envolvida o tempo todo na reabilitação cardiopulmonar, ela é o grande alvo da reabilitação para respostas periféricas e centrais desse paciente. O paciente idoso tem indicação, doenças crônicas, e aí a gente também inclui pessoas mais jovens, né? Doença crônica não tem idade, né? Na verdade, não acomete somente o idoso. E agora a gente tem ainda os pacientes pós-Covid. E eu incluo ainda não somente o paciente pós-Covid, mas também o paciente pós-isolamento, né, social, que a imobilidade, o estresse psicológico e vários outros fatores também podem estar influenciando na qualidade muscular. E sabe-se que a musculatura periférica, quando a gente tem uma perda de massa muscular, ela tem um papel fundamental na saúde dos músculos cardiopulmonares, e, portanto, podem ser aí um gatilho para uma complicação futura. Então, é extremamente importante a gente observar e ficar de olho também nessas pessoas que estão isoladas em casa, né, com a imobilidade aí associada. Vamos falar um pouquinho de cada fase. A fase hospitalar, tenho certeza que a Indianara falou brilhantemente, mas é a fase onde o paciente ele está internado, isso pode ser em terapia intensiva ou enfermaria.
tá? Então, durante todo esse tempo, a fase de reabilitação hospitalar, ela também cada vez mais ela vai prezar pela mobilização precoce, pelos cuidados para que o paciente volte à sua funcionalidade, para que ele não fique imobilizado muito tempo, para que ele não fique... né, a preocupação com os músculos respiratórios. Então, hoje, reexpansão pulmonar, musculatura periférica. Então, hoje a gente tem atuações dentro da emergência, na unidade de terapia intensiva, um paciente com pós-infarto, por exemplo, ele fica de 12 horas, tem protocolos até de 12 horas, ele fica no CTI com monitorização de eletrocardiograma para descartar possíveis arritmias, e após isso ele já é mobilizado. Então, antigamente não era assim, né? A reabilitação, o paciente pós-infarto, lá nos anos 50, ele ficava 30 dias de cama, e ele podia levantar 5 minutos por dia. Então, a mortalidade era muito alta. E aí, junto com esses estudos todos aí de exercício físico e tudo mais, a gente pôde observar que, na verdade, o nosso organismo precisa de movimento. Então, não é todo aquele cuidado do paciente no hospital, internado, tadinho, deixa ele na cama. Isso não existe mais, graças a Deus. Entrando na fase 2, que aí sim é o tema da palestra de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho desse novo panorama da reabilitação cardiopulmonar, tá? Então, basicamente, os centros de reabilitação hoje, eles são extremamente integrados, então a monitorização em tempo real, ela é necessária, ela é muito importante. A utilização de ventilação não invasiva, associada à cinesioterapia, é muito utilizada, então a gente utiliza muito a ventilação não invasiva para diminuição de tolerância no esforço. Cinesioterapia em geral, sempre individualizada, o seu fisioterapeuta com o paciente. Aí na fase 2 é mais exclusivo isso, e a partir da fase 3, esse paciente já pode ser 2 pacientes para um fisioterapeuta. Então, a gente utiliza outras ferramentas como o próprio EPAP, né, que eu vi a Indianara falando, que eu uso muito a VUP, que é um EPAP, na verdade, né, é uma PIP, durante o exercício, para pacientes que precisam de expansão pulmonar, pode ou não associar a ferramentas como o AMBU, por exemplo. Então, a cinesioterapia, antigamente a reabilitação era muito assim, né? Fazia-se primeiro a pulmonar, depois a cinésio. Hoje está tudo integrado. A gente utiliza cada vez mais as teorias aí, né? A ciência por trás dos mecanorreceptores, dos metaborreflexos, trabalhando muito com a ideia de fortalecimento da musculatura periférica em prol da capacidade cardiopulmonar. Então, é um pouco diferente do que a gente via, né, há uns 10 anos atrás, podemos dizer assim. Uma outra abrangência bem legal do Centro de Reabilitação de Fase 2 hoje em dia é a pré-habilitação. Então, a preparar o paciente para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. Então, o planejamento das cirurgias é extremamente importante. É realizado uma consulta pré-operatória, onde a gente, dependendo da necessidade, existem protocolos que a gente utiliza, treino muscular inspiratório, por exemplo, por 5 dias, protocolos fechados, né? E muito em cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, lobectomia, pneumonectomia, cirurgias de tórax. A gente utiliza muito a terapia do treino muscular inspiratório para preparar esse paciente para a cirurgia. Sabe-se que esses protocolos, eles auxiliam muito na diminuição do risco pós-cirúrgico e também na melhora, na verdade, diminui muito a complicação pulmonar desses pacientes, tanto pacientes que foram operados de origem cardíaca como pulmonar. Em outros planejamentos cirúrgicos, também tem entrado muito essa pré-habilitação, onde a gente prepara a musculatura, principalmente respiratória, desses pacientes para as cirurgias, mas também assim, cirurgias abdominais, de trato digestivo, né, devido à proximidade do diafragma com o esfíncter esofágico e também do trato respiratório. Então, tem se utilizado bastante essa pré-habilitação para diminuição de risco cirúrgico. Uma outra coisa super importante é sobre a incisão cirúrgica, aqui exemplificada pela cirurgia de tórax,
uma lobectomia, por exemplo. Então, dependendo da incisão cirúrgica, esse paciente ele já chega com uma expansibilidade de tórax extremamente diminuída e que mesmo depois que ele sai do hospital, já aprendeu tudo na fase 1, já fez lá, ele ainda está com medo de respirar. Então, vários desses pacientes, eles chegam com atelectasia de base, com complicações, tá? E tudo isso originado por uma hipoventilação, né? Por medo, dor e pela incisão. Então, a própria cicatriz é tratada hoje em dia na reabilitação cardiopulmonar, então a gente utiliza de ferramentas vasculares, taping compressivo, laser de baixa potência, várias terapias que auxiliam na cicatrização para que a gente trabalhe com esse paciente de forma completa, né? Que a gente receba esse paciente, admita esse paciente na reabilitação, trata desde da cicatriz até a capacidade aeróbica e de resistência no esforço desse paciente. Umas outras abordagens que estão bem em alta também, que é a abordagem preventiva da reabilitação e a abordagem de condicionamento. Então, pacientes que têm fatores de risco modificáveis ou não modificáveis, esses pacientes também estão indicados para estarem na reabilitação cardiopulmonar. Então, obesidade, tabagismo, hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistêmica, então todos aí fatores que de predisposição para doenças metabólicas, cardiovasculares e até comprometimentos neurológicos aí no caso de um AVC, enfim. Então, também a gente utiliza das ferramentas da REAB para trabalhar de forma preventiva com esses pacientes. Os pacientes com síndrome vasovagal também estão indicados para esse serviço, tá? Os pacientes com desautonomia, que é aquele, na verdade, é um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, são pacientes que têm hipotensão e taquicardia, assim, em momentos que ficam muito tempo de pé, quando eles ficam tentando fazer um exercício de isometria, por exemplo. Então, às vezes passam mal na academia ou já tiveram desmaios. Esses pacientes se beneficiam muito da reabilitação cardiopulmonar. E a gente utiliza o tilt training, que é o exame que é feito para diagnóstico desse tipo de comprometimento é o tilt test. E a gente faz o tilt training na reabilitação, monitoriza a pressão arterial e frequência cardíaca e saturação periférica de O2 e bota o paciente em posição de tilt, que é o tilt training, e a gente faz todo o tratamento visando a melhora da resposta vasovagal. E o resultado é muito legal mesmo. E aí a gente tem a reabilitação cardiovascular clássica, né, ou cardíaca, enfim, onde o paciente, em geral, ele passa por um médico, esse médico vai fazer o teste de esforço. Se ele não passou, quando a gente faz a consulta de avaliação, a gente encaminha esse paciente para fazer uma consulta médica, para que ele venha com os testes de esforço. Em geral, o teste cardiopulmonar e o teste ergométrico são os padrões ouro para prescrição de exercício na reabilitação. E na ausência de ambos, a gente utiliza a frequência cardíaca de reserva para poder prescrever a intensidade do exercício que esses pacientes vão executar durante a REAB. Então, tudo é extremamente calculado. A gente utiliza a monitorização em tempo real, a associação de diversas terapias como ventilação não invasiva, AMBU, aqui o monóxido de carbono exalado para pacientes em protocolo de cessação de tabagismo. A nossa famosa eletroestimulação aqui também a gente pode utilizar para contração muscular ou para analgesia, porque o paciente ali está fazendo exercício, então muitas vezes ele tem uma dor, a gente pode associar ao treinamento para auxiliar, para que ele, né, tenha mais adesão ao tratamento. E a reabilitação pulmonar, a gente também tem uma grande abrangência com pacientes com doenças obstrutivas, restritivas, pacientes com doenças mistas. O pós-Covid, ele entra um pouco na REAB pulmonar, é um paciente que tem uma sarcopenia bem evidenciada em quadríceps também, assim como todos os doentes pulmonares. Então, os trabalhos são geralmente realizados sempre com incremento de carga ventilatória. Então, aqui um exemplo da VUP, que é o EPAP associado ao AMBU, uma VNI. Essa aqui é uma paciente que fez pneumonectomia, né? Um exemplo de progressão de treino. Aqui na cardio, geralmente os pacientes, os cardiopatas com fração de ejeção mais baixa, a tolerância deles no exercício não é muito boa.
e eles não demonstram muito cansaço. Então, a gente utiliza muito a VNI nesses pacientes, favorecendo a interação cardiopulmonar para que eles possam tolerar um pouco mais de esforço dentro dos limites seguros de frequência cardíaca. Só lembrando ali que eu não falei isso. E na reabilitação pulmonar, a gente tem a possibilidade de abranger pacientes jovens, adultos, idosos, então pacientes que já pararam de fumar ou que estão em processo de cessação de tabagismo, cirurgias pulmonares, doentes crônicos de origem pulmonar, e são pacientes que se beneficiam muito, diminuem muito a dispneia, melhora a tolerância no esforço. A gente consegue trabalhar e ganhar hipertrofia de musculatura periférica, que é muito comum eles terem uma perda de quadríceps, né? Principalmente bem evidenciada. E porque hoje sabe-se que o quadríceps, tanto para cardiopata quanto para pneumopata, é um índice preditivo de morte. Então, quanto mais rápido esse paciente perde de forma laterolateral o diâmetro do quadríceps, mais rápido esse paciente descompensa e ele pode ir a óbito. Então, diversas publicações mostram esse time coursing, na verdade, né? Esse curso aí da doença, do desenvolvimento e da progressão, tanto em cardiopatas quanto em pneumopatas. E aí a reabilitação é carro-chefe aí de tratamento para impedir essa progressão dessa sarcopenia, né? E dessa descompensação cardiopulmonar futura. Um outro paciente que se beneficia demais e nos últimos anos as publicações têm trazido, assim, todo dia tem publicação na área de cardio-oncologia. A cardio-oncologia, ela tem sido evidenciada demais, porque os pacientes sobreviventes de câncer, eles têm demonstrado que a longo prazo, eles desencadeiam um risco cardiovascular aumentado. Então, eles acabam tendo mais colesterol aumentado, hipertensão arterial sistêmica, e isso aos poucos associado à perda de capacidade funcional, que geralmente o tratamento oncológico e a própria patologia, a própria doença, né, o próprio câncer causam nesses pacientes, têm sido fatores importantes aí de complicações cardiovasculares no futuro. Então, em geral, deve-se prestar muita atenção, porque muitos dos sinais que predispõem ao câncer, como tabagismo, obesidade, sobrepeso, eles estão ali envolvidos nesses pacientes. Esse paciente oncológico, ele vai apresentar, na verdade, hoje, todos os tratamentos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, terapia celular ou imunoterápicos, enfim, todos eles têm uma coisa em comum: a fadiga oncológica. Então, a fadiga oncológica, o processo, na verdade, o mecanismo de fadiga, ele está associado à perda de massa muscular. Então, esses pacientes acabam desenvolvendo uma sarcopenia com uma caquexia futura. Então, a desnutrição e a imobilidade são dois fatores que batem direto no paciente oncológico e nos pacientes que sobrevivem ao câncer, já que hoje as terapias estão muito evoluídas e, graças a Deus, a gente tem bons resultados. Esses pacientes, com o decorrer do tempo, acabam desenvolvendo insuficiência cardíaca. Então, tem até um artigo, tem um paper bem recente que mostra que a reabilitação cardiopulmonar no paciente oncológico, ela deve ser realizada antes, durante e depois do tratamento. Então, mostrando aí o papel, inclusive, alguns artigos mostram que o exercício monitorizado, o exercício físico na oncologia pode ter um papel importante, inclusive para diminuir tamanho de tumor. Então, tá super... a gente, hoje, para ter uma noção, na minha clínica, é uma clínica de reabilitação cardiopulmonar, né, vascular, oncológica, mas hoje eu acho que, sinceramente, 80% dos meus pacientes são pacientes oncológicos. Pacientes que, né, com tumor pulmonar ou de outra origem, mas que passaram por cirurgias e tem fadiga associada, sarcopenia, enfim, e estão lá para melhorar o seu desempenho funcional e qualidade de vida, né? Que nesses pacientes ela está extremamente limitada. E aí, por último, né, muito importante, eu deixei por último já porque eu sei que esse assunto vai ser sempre alvo de perguntas e de dúvidas, né? Todo mundo está com dúvida, eu estou com dúvida, está todo mundo com dúvida. Covid-19, né? Então, essa pandemia que nos pegou aí de surpresa,
e tem nos ensinado tanto. A reabilitação, desde a fase 1 até a fase 4, ela vai se modificar com o Covid, então a gente tem que pensar no mundo ou numa reabilitação aí antes e pós-Covid, tanto dos pacientes que foram infectados pelo vírus, quanto aqueles com doenças crônicas, que muitos estão negligenciando seus tratamentos, né, principalmente por não poder sair de casa, por às vezes não terem uma boa adesão com o telemonitoramento, por exemplo. Então, e ainda temos todo o quadro de imobilidade, mudança de rotina, estresse psicológico, que todos esses pacientes e todas essas pessoas, nós estamos sofrendo. O fato é que toda essa junção de fatores, elas são predisponentes aí para sarcopenia, tanto periférica quanto ventilatório. Então, a partir do momento que a gente fica mais imobilizado, caminha menos, né, a gente acaba perdendo massa muscular devagarinho. A dieta também, às vezes, não tá lá essas coisas nessa fase. A ansiedade tá super alta. Então, tudo isso a gente tem que sempre acender a lâmpada da sarcopenia, tá? Então, é um paciente que tem total indicação da reabilitação. E por último aqui, na verdade, esse é o último, eu tinha esquecido. Os atletas, tá? Que também é uma área da reab cardiopulmonar brilhante, resultados maravilhosos. E a gente trabalha muito em conjunto com o personal trainer, ou profissional de educação física. São, na verdade, aqueles pacientes que têm indicação de cuidados, né? Às vezes tem uma hipercolesterolemia ou não, e a gente pode trabalhar essa parte metabólica, ou hipertensão, por exemplo, doente renal, mas também os atletas, para melhorar condicionamento ventilatório. Então, a gente pode auxiliar, não em prescrição de treinamento para o atleta, que isso aí o profissional de educação física ele vai nos ajudar brilhantemente. Mas a gente pode auxiliar essas pessoas, na verdade, com treinamento respiratório. Tem alguns deles que têm doença pulmonar de base. Então, conhecendo a fisiologia do exercício e sabendo tratar pacientes com essa base científica, a gente pode auxiliar também no desempenho dos atletas. Então, é uma outra área bem interessante aí que a reabilitação atual tem trabalhado bastante. E voltando agora a falar do Covid, o Covid, ele é um vírus que a gente sabe muito pouco ainda, mas na verdade eu acredito que ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas quanto ao mecanismo e tudo mais, mas já se sabe, né, uma boa parte. A gente sabe que existem fenótipos diferentes da patologia, né? Então, a manifestação ela é bem heterogênea entre os pacientes e ela não é exclusivamente pulmonar. Então, ela pode ou não alterar fatores elásticos do pulmão, né? Como complacência, por exemplo. Mas a gente sabe que tem um comprometimento sistêmico, então ele não é só pulmonar. Então, ele pode ter comprometimento cardiovascular, renal, hepático, formação de trombos. Então, ela é uma doença vascular. A gente observa que tem ativação de vias inflamatórias, de morte celular, principalmente aí está muito em alta a piroptose, que é a morte celular programada, mas que, diferente da apoptose, ela tem a morte programada e ela perpetua a inflamação, liberando fatores, citocinas pró-inflamatórias, né, como IL-1 beta, enfim. Então, é uma via bem imunológica TH1, que a gente fala, bem inflamatória, né, aquela inflamação crônica, assim. Então, é bem preocupante o que vem pela frente nesses pacientes, porque a gente ainda não sabe completamente a repercussão. O que tem aparecido bastante na reabilitação, os pacientes pós-Covid, eles têm apresentado um quadro funcional bem limitado, então uma diminuição da funcionalidade. Eles têm apresentado, aqui tem uma espirometria de um paciente pós-Covid, até uma espirometria com um caráter de distúrbio ventilatório restritivo. A saturação periférica de O2 em geral de base é boa, isso eu estou falando do paciente pós-situação aguda, tá? Ele já foi tratado no hospital e ele já está em casa, na reabilitação. É no depois, tá? Então, a saturação periférica de O2, o que eu tenho observado na prática é que eles têm uma boa saturação periférica de O2, acima de 95 ou próxima disso, mas quando a gente coloca eles para fazerem testes funcionais, né, teste de esforço, assim, como sentar e levantar, time up and go, eles têm
alguns deles apresentam desaturação. E 100% dos que eu atendi até hoje, isso é uma experiência clínica, tá, gente? Ainda não se tem esses dados publicados. Mas como experiência clínica, uma coisa bem interessante que eu observo é que na esteira eles vão super bem, saturação não cai. No teste do time up and go também não. Teste do degrau também não. Agora, no teste de sentar e levantar, que exige um pouco mais de quadríceps, isquios, tibiais ali, eles têm uma grande dificuldade. Ali a gente tem uma desaturação bem importante, tá? Chega a cair para 89, 87, e aí a gente tem que ficar de olho. E isso é uma coisa bem interessante que tem chamado a atenção nos pacientes pós-Covid. Já a frequência cardíaca, esses pacientes eles chegam, né, com frequência cardíaca mais alta de repouso, então uma taquicardia que é bem compatível com o paciente que tem sarcopenia. Em geral, o paciente com fraqueza, diminuição de funcionalidade, ele vai apresentar, na sua grande maioria, uma taquicardia sinusal, mas de repouso. Então, todas essas alterações que a gente tem observado na reabilitação cardiopulmonar de fase 2 na prática clínica, tem bastante coerência com a situação dos pacientes com sarcopenia, tanto periférica quanto ventilatória. Tá? Então, a perda de força muscular inspiratória, expiratória também apresenta. Eles até têm um bom pico de fluxo expiratório, assim, a força para tossir ainda não está tão ruim, mas a força inspiratória não está muito legal. Em geral, é o que a gente observa. Então, a gente tem uma nova realidade aí na reabilitação, onde a gente tem que atender o paciente totalmente paramentado. Nos hospitais é até pior, na verdade, né? Hoje a gente atende de janelas abertas, um paciente por horário, salas isoladas, para poder trabalhar com dispositivos ventilatórios, né? E algumas precauções aí. Tem alguém com o microfone ligado, gente. Acho que é a Laís que apareceu aqui. Não sei. Obrigada, Laís. Então, a gente tem esse novo panorama aí da reabilitação, isso para todo mundo, né? Tá todo mundo se adaptando a viver de máscara e todo mundo se adaptando, na verdade, a ter perdido a nossa primeira função de vida, que é o respirar, né? Em ar ambiente. Então, a gente está tendo aí uma dificuldade de usar máscara também. Então, imaginem os pacientes, né? Então, dentro dessa nova realidade, diversas publicações têm sido ressaltadas aí. Então, a gente já tem consenso de reabilitação e todos eles trazem muito em conjunto, assim, a ideia de trabalhar musculatura periférica, musculatura respiratória para promover um melhor desempenho cardiopulmonar, tá? Então, geralmente, então, os sobreviventes de Covid-19 e também os pacientes crônicos, eles acabam que o tratamento é bem parecido, assim, tá? A gente utiliza, saiu recentemente a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular, que também corrobora com muitas das informações que a gente tem tido nos artigos recentes. Esse aqui é um protocolo clínico e diretriz de fisioterapia do COFITO, tá? Que tem passo a passo, bem interessante também, bem delineado. Todo esse material eu tenho, se vocês quiserem eu posso mandar para o Marcos, ele encaminha para vocês depois. Tem bastante artigo. E aí a gente chega num baita momento atual, que é o telemonitoramento. Telemonitoramento, algo que, assim, particularmente, eu, né, Renata, fui contra no início, eu era bem cética quanto a isso, eu pensava como que eu vou atender um paciente que descompensa pelo telefone ou pelo computador. Isso me assustava. Então eu fiquei 2 ou 3 semanas aí do início da pandemia, que eu fechei a clínica e não atendi. E fiquei em pânico como todo mundo. E nervosa com os pacientes cirúrgicos, pacientes crônicos, à beira da descompensação. E aí, logo no início de abril ali, finalzinho de março, foi quando as coisas fecharam. Na primeira semana de abril, eu já comecei, vou tentar atender online para auxiliar esses pacientes. E a partir daí, a gente teve que criar uma rotina diferente, né? Uma forma de avaliar a intensidade, volume de treinamento, resposta e monitorização à distância. Aqui só uns exemplos para vocês. Então, a gente usa da criatividade, então a gente vai utilizar quilo de alimento para
preso a um cabo de vassoura. Outros pacientes, a gente consegue levar até eles um kit de equipamentos de exercício. Eles têm, eu alugo alguns equipamentos e a outros foi empréstimo, depende do paciente, da necessidade, enfim. A gente pode levar o dispositivo ventilatório. Tem alguns pacientes que têm equipamentos em casa, como esse paciente aqui que tem uma bicicleta ergométrica, tem paciente que tem elíptico, tem paciente que não tem nada e a gente vai utilizando do que tem e dá o melhor que a gente pode na condição que temos. E os resultados têm sido extremamente, assim, sensacionais. Então, eu ainda estou atendendo telemonitoramento, a gente está em estados diferentes. Aqui a gente já teve uma abertura dos trabalhos, então já faz quase 2 meses que a gente voltou a atender na clínica. Mas mesmo assim, os pacientes graves, pacientes que têm maior risco, eu continuo atendendo online. Então, 2 dias na semana eu atendo o dia inteiro online, 2 dias, um dia inteiro na clínica e um dia misto. E a receptividade tem sido muito boa. Nós utilizamos ferramentas como a aferição de pressão arterial, frequência cardíaca, saturação antes, durante e depois. Então, orientamos um familiar, se o paciente não entende muito bem como fazer, às vezes devido à idade ou alteração cognitiva. Então, tem funcionado super bem. Trabalhamos variáveis de intensidade, que em geral a gente tem tempo, volume, né, para trabalhar, repetição e intervalo, que são coisas que a gente pode trabalhar para dar maior intensidade aos treinamentos e, consequentemente, dar resultado para esses pacientes. E depois desses 2 meses, na verdade 3 meses, né? Nem sei mais onde é que a gente está no ano, mas depois desse tempo todo atendendo online, aí eu vejo que o resultado é brilhante e cada vez mais eu tenho mais certeza que o que a gente não pode nunca abrir mão é de um bom profissional ao nosso lado, porque mesmo sem equipamento, com um saco de arroz, um cabo de vassoura, a gente conseguiu fazer uma reabilitação cardiopulmonar efetiva. Então, às vezes as pessoas acham que toda reabilitação tem que ter muita tecnologia, né? Na verdade, nada substitui o ser humano, né? Um bom profissional. Então, juntando tudo isso que eu falei para vocês, a fisioterapia cardiopulmonar, ela tem o grande objetivo de diminuir a sobrecarga tanto da musculatura periférica quanto da musculatura cardiopulmonar. Nós temos, então, as doenças crônicas presentes na reabilitação, doenças metabólicas, pulmonares, cardíacas, e também agora, né, o nosso famoso aí Covid-19, que vem para nos acender várias lâmpadas e nos fazer repensar muitas coisas. Mas o fato é que, juntando todo esse quadro de pacientes, nós temos uma coisa em comum, que são as disfunções musculares esqueléticas. E aí eu ressalto a fraqueza muscular diafragmática ou de musculatura inspiratória, musculatura expiratória, tá? Isso influenciando na capacidade cardiopulmonar. A fraqueza de ventrículo esquerdo ou de câmara direita, que tem acontecido bastante com os pacientes pós-Covid. E a fraqueza de musculatura periférica. Isso tudo levando a uma sobrecarga, muitas vezes, da saúde cardiopulmonar e descompensando o paciente. Então, a nossa função é impedir que isso aconteça. Então, a gente tem ferramentas, cinesioterapia, a gente tem todas as terapias e ferramentas ventilatórias aí que estão super. Hoje a gente tem muita coisa na nossa mão para utilizar e de conhecimento para trabalhar cada vez melhor esses pacientes. Uma coisa que a gente utiliza muito é a avaliação de capacidade funcional e até uma orientação do próprio COFITO, daquele documento que eu mostrei ali antes, é que a gente utilize essas ferramentas para quando começar a atender os pacientes, fazer pelo menos uma avaliação ou domiciliar ou presencial, para depois fazer a prescrição de exercícios via telemonitoramento, por exemplo. Ou nessa fase em que a gente tem que tomar mais cuidado com os equipamentos ventilatórios, para a gente realmente avaliar a capacidade do paciente com exames mais simples, né? Que a gente pode ter resultados brilhantes. Então, esse aqui é o nosso modelo lá da clínica. Então, a gente pode lançar mão de várias ferramentas, como o teste de caminhada de 6 minutos, o teste do degrau, o teste do sentar e levantar, time up and go,
E lá na clínica a gente ainda faz capacidade vital por espirometria, força muscular respiratória, eu utilizo a tecnologia da Power Breath. Tudo isso aqui está na recomendação do COFITO agora de 2020. Tá? Então, são exames que a gente pode lançar mão aí para poder entender como é que esse paciente está, o que ele está precisando, qual o tipo de prescrição que a gente pode dar para ele. Então, o grande objetivo da reabilitação cardiopulmonar é incrementar a musculatura periférica, otimizar a musculatura respiratória, com o grande objetivo de diminuir sobrecarga cardiopulmonar. E com isso, diminuir internações hospitalares, diminuir mortalidade, aumentar a sobrevida desses pacientes, tá? Melhorando a qualidade de vida e diminuindo a progressão das patologias. Então, basicamente, a reabilitação cardiopulmonar, ela tem esse intuito, né? E ela tem esses resultados extremamente válidos e benéficos para os pacientes. E esse era o tema que eu queria trazer para vocês. Eu deixo aqui para vocês meu contato, meu e-mail, todas as mídias digitais, eu estou no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, a gente tenta levar conhecimento aí pelo Brasil e espero ter conseguido mostrar para vocês um pouquinho de como é que está a reabilitação cardiopulmonar atual. Quero agradecer mais uma vez o convite e fico aberta às perguntas de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Renata. Eu vou deixar o pessoal aí da reabilitação do hospital tomar a frente aí nas perguntas. Eu que sou enxerido da UTI pediátrica, eu queria que Thaís falasse, que é a nossa chefe, idealizadora de um projeto lindo que fez com que o hospital tivesse a primeira reabilitação pulmonar do estado. Que legal. Não existia, e ela saiu de uma UTI e fez isso, e hoje todo mundo é muito orgulhoso por esse projeto. Boa noite, Renata. Boa noite. Um prazer conhecê-la. Prazer é meu. Prazer é meu. Bem, como o Marquinhos falou, eu e grande parte da sua plateia somos profissionais de um hospital público, de um dos grandes hospitais públicos aqui de Pernambuco, do Recife, que se chama Hospital Otávio de Freitas. Nós temos um serviço de reabilitação pulmonar que ele fez 10 anos. Que demais. E viu bem a transição, né? E sim. E o nosso programa de reabilitação é um dos grandes pilares do programa de residência de fisioterapia respiratória lá do Hospital Otávio de Freitas. Tem vários residentes aqui, eu acho que muito felizes em estar participando. Cadê todo mundo? Que ninguém está mostrando a cara aqui. Estão tímidos? Não, gente, vamos dar um oi aí, para eu não me sentir... É tão estranho palestrar sozinha. Oh! Bem, Renata, então... Nós vivemos na pele, né, a importância da reabilitação pulmonar. Eu fico muito feliz porque a Pulmocardio, que é uma empresa também que já tem um grande tempo no mercado, que é Indianara, Francimar, que eles estão tocando de forma brilhante. É muito bonito o trabalho deles. Isso, exato. E aí isso faz com que a reabilitação cardiopulmonar, metabólica, ela cresça, ela vá para a vitrine e ela mostre para a população que existem meios de melhorar a qualidade de vida, de melhorar desfechos clínicos, de melhorar a mortalidade. Então, cada pessoa que levanta essa bandeira merece aplausos, porque existem muitas pessoas nos seus lares que não têm noção de que existem tratamentos que podem, sim, reverter status de depressão, de imobilismo, através de uma prescrição de exercício físico bem orientada, como você falou, por um profissional de expertise. Sim. Temos também aqui na plateia a Karine, eu acho que ela deve estar por aí, que hoje ela toca o serviço de reabilitação. Eu hoje fico um pouco na gestão lá do hospital, lutando e enlouquecendo a mim e as pessoas. E é espetacular o que a gente vem vendo com esse segmento. Eu tenho
muitas coisas assim em mente sobre a reabilitação, porque comecei sem nada, com uma esteira. Aham, eu também. E com uma esteira. Então, eu vejo a tecnologia tão bem empregada pela Pulmocardio, vejo o próprio Hospital Otávio de Freitas também evoluindo bastante com o uso assim, bem incessante da ventilação não invasiva para esses pacientes que tem muita comorbidade pulmonar. E eu vi nesse tempo que eu estava à frente mesmo, lá na reabilitação, o quão importante é você fazer uma boa avaliação e você entender bem aquela baixa tolerância ao esforço. Que fatores são determinantes, que alvos deverão ser preliminares para que você consiga alcançar steps, estágios de maior impacto, né, no treinamento desses pacientes. Então, eu vejo muito a reabilitação cardiopulmonar em você tentar avaliar bem esse comprometimento cardíaco, você entender bem o que um exame médico que traz nas suas mãos, uma fração de ejeção, você entender uma espirometria que não é a nossa realidade, mas que é tão extremamente importante para você entender limiares de fadiga, de resposta metabólica do indivíduo. Então, assim, eu vou passar a palavra para a plateia, para os residentes, para a Karine e Lívia, que tocam lá tão brilhantemente, de forma tão organizada, o serviço de reabilitação pulmonar lá do Hospital Otávio de Freitas. Parabéns, espero um dia, quem sabe, que você não venha nos visitar aqui em Recife, eu vou com o maior passar prazer. um pouquinho de calor. Eu adoro viajar, eu vivo por aí. A pandemia que me trancou em casa. Vamos esperar. Será um prazer. Vamos sim. Começamos o primeiro simpósio de reabilitação cardiopulmonar do Hospital Otávio de Freitas no ano passado. Acredito que esse ano vai ser talvez um evento online, mas um desses você deverá estar aqui conosco, se Deus quiser. Vai ser um prazer, pode contar comigo. Tudo bem. Marquinhos, se não eu falo demais. Mas a gente tem esse problema. É que quem trabalha com reabilitação, a gente passa o tempo inteiro conversando com os pacientes. A gente aprende a ter um poder de persuasão que não é de qualquer pessoa. Tá certo. Gente, vocês, por favor, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu queria dar só uma palavrinha. Pode falar. Aqui. Primeiro, parabenizar a aula, Renata, maravilhosa. E assim, dizer que a gente está muito feliz por ser um hospital público e estar se enquadrando dentro dessa nova perspectiva. Porque a gente está começando a organizar um projeto de reabilitação pós-Covid, né? Como Thaís disse, a gente já tem a reabilitação pulmonar há 10 anos e agora a gente está elaborando o projeto para poder receber esse novo perfil de paciente. Sim. E que vai ser nosso próximo desafio. E assim, quando parou tudo em março aqui, dia 18, 16 mais ou menos, nossos pacientes ficaram afastados. Nossos pacientes, né, que a maioria dos nossos pacientes crônicos, DPLC, bronquiectasia, ficaram parados em casa por uma boa parte do tempo, né? E aí veio essa preocupação, né, por ser doentes crônicos, o imobilismo, se eles poderiam exacerbar, enfim. E aí a gente começou a falar sobre a telemonitorização, junto com a residente nossa, Rosa, a gente começou a fazer o projeto. E assim, se já é desafiador fazer, acho que individual, a gente está fazendo em grupo. Olha só! É bem desafiador. A vantagem, entre aspas, é porque a gente já conhecia os pacientes. Sim, né? melhor. E aí a gente conseguiu dividir assim por limitação, às vezes até por afinidade, assim, para poder um estimular o outro, mas está sendo bem, bem interessante, né? A gente começou a fazer... Eu não conheço, nunca tinha visto, até já dei várias palestras, estou falando bastante de telemonitoramento por aí, porque estou atendendo muito. Eu faço, para ter uma noção, eu faço em média 20 atendimentos por semana de telemonitoramento, mesmo nos dias de hoje. Na época que estava tudo trancado mesmo, eu chegava a atender 40, 50 por semana. Então era muita coisa.
e tudo individualizado. É a primeira vez que eu vejo esse atendimento em grupo, muito interessante, muito legal. A gente começou recente, está com grupos de no máximo 5 pessoas. E aí, como Ótimo. ficou um tempo parado, a gente elaborou um questionário para saber como é que os pacientes estavam. Tudo através do Google Form, tudo através da tecnologia. A gente achou que ia ser bem difícil, porque assim, o nível financeiro dos pacientes, né, como é hospital público, não é o ideal, mas enfim, assim, junto com a colaboração dos residentes, dos outros fisioterapeutas, a gente tem conseguido fazer com que esses pacientes participem. Tem sido uma aventura e muito gratificante, né? A gente chegou a conversou com Thaís, também a gente fez uma avaliação, aí a gente utilizou o teste sentar e levantar, porque eles já estavam familiarizados, né? E fez para tentar ver alguma coisa de capacidade vital, a gente fez o teste de contagem respiratória. Eles nunca tinham feito, mas aí conseguiram fazer bem que só. E vai fazer questionário de qualidade de vida, que é só o que está faltando. E, assim, muito bom. A parte de exercício aeróbio, a gente está fazendo as caminhadas estacionárias, está fazendo exercícios de peso resistido. Tem sido um desafio mesmo. É bem doido, né? Pois é. Não fazer até atendimento com um já é complicado em grupo, então... Nossa, só imagino, gente. Parabéns. Nossa, muito legal. Parabéns a todos os envolvidos, assim, que eu comecei com a ideia, mas quem está tocando mesmo de frente é Rosa, ela está aqui, a residente, ela está até afastada do programa, mas de longe lá da casa dela, ela está tocando todo esse projeto. Que legal, parabéns aí para vocês, baita iniciativa. Nossa, tem que ser divulgado, publicado isso, muito legal mesmo. Obrigada. Gente, mais perguntas? Eu tenho Poxa, tá cansado, são 10h15 da noite. Pensa, residente ainda, gente, pecado. Estão tudo assim, saber que você falasse um pouco mais, na verdade, sobre as variáveis que são mais monitorizadas no teleatendimento. O que é que você tem visto, o que é que você tem avaliado desses pacientes, quando é que o negócio não está ficando seguro, se houve algum momento de alguma intercorrência, mesmo que mínima. Então, eu tive alguns pacientes bem graves no telemonitoramento. Para ter uma noção, eu fiz algo que eu nunca imaginei que eu ia fazer, uma reabilitação todo pós-operatório de umas 2 pacientes de cirurgia pulmonar, de lobectomia e pneumonectomia. Elas saíram do hospital no dia 16, 17 de março. E aí, bem na semana que estourou tudo e tudo parou, enfim. E eu fiz toda a reabilitação delas até hoje, né? Tudo online. Então, eram pacientes que saturavam em repouso, paciente pesado, né? Paciente que já chega com alteração bem agravante de ausculta, saturação já ruim no repouso. Mas todos os pacientes, quando é paciente mais grave assim, eu sempre peço para ter um familiar junto. A gente entrega um kit para eles com um oxímetro, o esfigmo, né? O aparelho de pressão. Alguns já tinham, outros eu consegui levar, enfim. E a gente faz monitorização antes da fisioterapia, a gente faz a média da pressão arterial sistêmica e da frequência cardíaca e da saturação antes do atendimento, aquela média onde a gente afere 3 vezes cada valor, com intervalo de 2, 3 minutos entre cada uma. E aí é feita a média aritmética dos valores do antes, durante, no pico de maior intensidade e durante cada repouso, eles são monitorizados com o oxímetro, alguns ficam o tempo todo. Então, geralmente vai trabalhando ali. Trabalhei com pipa em selo d'água, algo que antigamente se usava muito e se usa, né? De repente a Thaís pode ter usado isso comigo lá um tempo atrás na reabilitação. Aquela garrafinha, a famosa garrafinha para assoprar, né? Que se usava muito e tem efeito, ajuda. E nessa situação a gente voltou a usar a pipa em selo d'água. Quando as coisas começaram a melhorar, e aí no final do atendimento também, geralmente imediatamente após, eu afiro os mesmos sinais, e 30 minutos depois. Uma outra coisa bem legal de monitorização é a monitorização da frequência cardíaca 1 minuto após o esforço máximo, terminou para avaliar o repouso.
Então, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante, que o paciente é uma das variáveis que eu vejo que melhor representa o telemonitoramento e onde mais eu tenho melhora dos pacientes. Então, são pacientes que são taquicárdicos no início, né? E aí a gente vai fazendo o telemonitoramento e aí a gente faz aquela avaliação 1 minuto e 3 minutos após. Então, é 1, 3 e 30 minutos após o exercício. Então, a gente consegue observar aí resposta cronotrópica, né? Força cardíaca, condicionamento, e em geral a gente consegue ver se esses pacientes estão retornando para o repouso adequadamente ou não. E assim, não tem como, a gente fica ligado com eles muito mais que antes, né? Então a gente fica meio que disponível sempre. Qualquer intercorrência, eles entram em contato. Mas graças a Deus não tive nenhuma intercorrência, todos saiu super bem, nenhuma internação. A única coisa que aconteceu foi essa semana, um paciente meu de 85 anos, super bem, ele faz esteira, bicicleta, elíptico, ele tem tudo em casa, uma academia. E esse paciente fez uma hérnia direta inguinal, que não teve nada a ver com o exercício, assim. Ele foi pegar uma caixa em casa e de tão forte que tá. E aí agora, e tá tão bem o paciente que o médico, ele tá totalmente elegível para cirurgia, ele vai fazer cirurgia sexta-feira agora, que agora as cirurgias eletivas foram liberadas, né? Aqui, pelo menos. Então, assim, a monitorização ela vai de encontro à frequência, saturação e pressão arterial. É o que a gente tem. E também, claro, que Borg, né? São pacientes que eles já conhecem o Borg, eu mandei a escala para eles. Teste da fala, dá para a gente prestar atenção também no online, né? Que a gente consegue ver limiar de esforço. E aquela pergunta clássica, né, do teu cansaço tá onde? Na perna, no pulmão ou tá com dor no peito? E aí a gente consegue identificar aí se é um cansaço mais periférico, mais central. E aí a gente vai trabalhando, né, dando o melhor com aquilo que a gente tem. Obrigado. Eu não sei se a Indiana quer falar alguma coisa da experiência que ela está tendo também lá na Pulmocar, que aí troca alguma coisa com a Renata. Indy? Eu não sei se ela está aqui, não estou mais vendo ela. Ah, tá. Acho que tá, o microfone tá. Indy? Enfim, acho que... Enfim. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa a falar? Eu acho que tá bom, então. Eu tenho só uma pergunta. Opa! Voltei. Acordou todo mundo. É só para saber, Renata, se você tem alguma experiência com o Shuttle Test, a nível de avaliação ou de pesquisa. Qual? Desculpa, eu não escutei. O Shuttle Test. Não tenho experiência com esse. Vocês utilizam aí? Não, a nível de conversar sobre pesquisa, a gente estava pensando, né? Aí foi mais na parte de pediatria, no curso de reabilitação, que eles estavam utilizando mais do que o teste de caminhada. Na reabilitação. Tanto para prescrever e para fazer o acompanhamento do paciente, né? Da evolução, prognóstico e tudo. Sim, como se fosse para substituir o teste de caminhada de 6 minutos. Aí eu queria saber se você tem alguma experiência. Não tenho experiência. E até assim, as diretrizes tanto de americana, europeia ou brasileira, enfim, de cardio ou de pulmonar, ainda é o teste de caminhada que eles utilizam, assim, nunca, nem se comenta, né, outro. Na verdade, eles agora estão falando bastante do teste do degrau, né, que é bem legal, que dá para fazer com o STEP, né, super tranquilo, e a resposta é muito boa, mas não tenho experiência não, Karine. Certo, tá bom. Matheus? Matheus e a Lívia querem perguntar. Em relação a... Você não tem experiência com paciente que faz uso de oxigênio domiciliar? Porque lá no serviço da gente, a gente tem muito paciente que faz uso e a gente observa que, tipo, durante o treinamento no ginásio, às vezes a gente precisa incrementar muito a quantidade de O2 para que eles mantenham saturação durante o esforço, né? E aí eu fico imaginando que isso é um limitante considerável quando a gente pensa em um treinamento domiciliar, que ele tem aquele concentrador de oxigênio que vai até no máximo 4 litros. E é só mais uma curiosidade, se você já atendeu o paciente nessa situação. Já atendi.
Geralmente nesses pacientes eu costumo, ou né, no domiciliar, aí eu mando para casa deles ou uma VUP, né, um EPAP, ou treino muscular inspiratório, que muitos dos pacientes que saturam no esforço, às vezes eles precisam de pressão. Então, nem todos os pacientes precisam, né, daquela oxigênio tão alto, assim, né? Eu costumo trabalhar bem mais as pressões para melhorar ali a diferença, na melhora da diferença arteriovenosa, a utilização do oxigênio que a gente já está demandando para ele não ter uma queda de débito cardíaco aí por excesso, né? Tanto oxigênio e às vezes não está utilizando. Quando eles têm uma baixa tolerância no esforço, nessas situações eu tenho priorizado trabalhar assim, treino intervalado com oxigênio no tempo on, que eu chamo, que é o tempo de atividade. E no intervalo, trabalhar com pressão. Então, se o paciente precisa de uma pressão expiratória ou inspiratória, daí na avaliação a gente decide. Mas, em geral, quando a gente trabalha com pressão nos intervalos, a gente favorece essa... Na verdade, que o alvéolo ele possa encostar, principalmente a PIP, né? E o alvéolo possa encostar lá no capilar e aí o oxigênio que está chegando, ele vai ser utilizado. Então, eu tenho utilizado os protocolos dessa forma. Os resultados estão bons, mas com certeza é um limitante, não é fácil. E às vezes é uma forma de a gente tentar driblar essas necessidades. E sinceramente, os resultados são muito bons, assim, até mesmo antes da pandemia, mesmo presencial. Eu estudei muito tempo estresse oxidativo. Eu olho para o oxigênio, eu sei das complicações do excesso. E no esforço sempre é uma dúvida, né? Então, assim, o oxigênio que ele precisa é para manter aquela quantidade de saturação. Ele não precisa estar com 98, não precisa estar com 96. Se para ele o normal, né, dentro da patologia dele é bom 92, ele vai ficar com 92, 90. Tem paciente com 90 está ótimo. Então, a quantidade de oxigênio, a oferta para manter uma saturação boa, não precisa ser gigantesca. E nessas situações, intercalar com pressão ou expiratória ou inspiratória, dependendo da necessidade, né? Responde muito bem na oxigenação. Então, a gente pode trabalhar um pouquinho da saturação periférica de O2 de outra forma, sabe? Daria até a própria pipa em selo d'água a gente consegue ajudar, tá? Legal, legal. Obrigado. Espero que tenha ajudado aí. Sim, certeza. Obrigado. Agora é a Lívia. Oi, Renata, boa noite. Oi. A gente trabalha com reabilitação, se encanta, né, com as palestras, e aí tem pergunta a noite toda. Se você deixar, viu? Passar a noite. Ai, não, pô, porque eu tô desde as 7 da manhã. Então, só falando rapidinho. A gente marca mais dias, vamos conversar mais, tudo bem. Duas coisinhas bem rápidas, só pegando o gancho de Matheus. Não, tô brincando, por favor. Eu tava com essa dificuldade realmente, que a gente tinha muito paciente que até só desaturava durante o esforço, né? Então ele usava o oxigênio só durante o treinamento. E aí a gente começou a se perguntar, esses pacientes, eles vêm, né? São pacientes com baixo poder aquisitivo, então eles vêm de ônibus, a caminhada é longa até o serviço de reabilitação. E aí, será que esse paciente também não está desaturando durante esse caminho e a gente está chegando aqui, colocando ele com oxigênio, com velocidade, exatamente, talvez ele nunca vai treinar, né? Então, nossa, e aí, perfeito. Aí a gente começou a repensar, né, se realmente isso era funcional para o paciente. Para a gente era ótimo ver o paciente com oxigênio, mas alcançando velocidades mais altas, mas isso não era funcional, né? Ele saía, ia fazer o mesmo esforço, até maior, e iria desaturar do mesmo jeito. Então, e aí você fala aí uma repercussão que acontece muito quando a gente oferta demais o O2 no esforço é o baixo débito depois. Então, às vezes, esse paciente ele pode cursar dentro das primeiras 24, 48 horas depois do esforço com um cansaço extremo, ele pode fazer fadiga, ele pode ter episódio de desmaio. Então, assim, essa linha tá perfeita. E eu acho que a gente tem que sempre pensar lá na fisiologia respiratória, sabe? Que para o alvéolo poder... Ele tem que encostar, sempre lembrar disso, que o alvéolo ele tem que encostar no capilar para poder fazer a difusão e passar o A2 para o capilar, né? E o CA2, enfim. Se não está encostando porque tem líquido, ou porque está colapsado, ou porque está cheio de célula inflamatória, no caso de uma fibrose, por exemplo,
a gente tem que lançar a mão aí desses outros artifícios pressóricos para trabalhar a diferença de pressão, incrementar essa expansão ou às vezes até o trofismo de músculos respiratórios para ajudar, né, o diafragma a descer melhor, expandir. E aí tentar olhar para o oxigênio de outra forma, e não só ofertando. No hospital já se faz muito isso, né? Já tem esse cuidado, mas começou faz pouco tempo o povo encher o saco com oxigênio, cuidado, não bota demais. Porque sempre foi aquela coisa de, não, mal não vai fazer, bota aí. Mas faz mal. E só mais Então, uma coisinha. pode falar. Em relação ao treinamento, né? A gente tá vendo aí muita coisa de Covid, e aí os artigos e até os consensos, eles falam muito em começar pelo treinamento resistido, né? Então, começar pelo fortalecimento da musculatura periférica, treinamento muscular inspiratório, que os pacientes têm grande perda, e aí Indianara também reforçou isso, né? Que às vezes os pacientes têm muita fraqueza, eles respondem muito bem esse treinamento bem precoce. E aí eles falavam assim, até de não iniciar o treinamento aeróbico nas primeiras semanas, nessa fase mais aguda. 2 semanas, acho, né? Isso. Aí eu queria saber se realmente vocês estão segurando ou realmente avaliando paciente por paciente. Na verdade, eu avalio paciente por paciente, mas a literatura ela tem total razão no sentido de que a deficiência deles é muito maior na resistência, né, ou na força muscular, principalmente de membros inferiores. Então, o cuidado com o aeróbico ali, na verdade, assim, quando a gente pensa em exercício aeróbico ou anaeróbico, bioquimicamente falando, todo exercício faz as duas coisas, entendeu? Então, assim, todo exercício vai iniciar anaeróbico, vai usar O2 e quando chegar no teu limiar anaeróbico, ele vai mudar de novo. Então, o cuidado maior que as pessoas pedem, quando se fala em exercício aeróbico, né, isso é um pouco ambíguo, assim, né, na minha opinião, porque todo exercício faz as duas coisas. Mas é aquele cuidado com a esteira, caminhada de longa duração, exercícios de caráter aeróbico, né? Mas o fato é que se eu faço fortalecimento de quadríceps isolado, ele vai se tornar aeróbico se eu botar repetição alta, né? E carga baixa. E como eles chegam com uma fraqueza bem evidente, eles não conseguem trabalhar com carga alta e pouca repetição. Então, assim, é super válida essa colocação. Tem tudo a ver com o quadro funcional que eles chegam, tá? Mas na prática, assim, a gente tenta trabalhar mais força muscular de membro inferior para depois colocar ele para subir o morro, por exemplo, né, na esteira. Aí sim, mas é tudo caso a caso, assim, sabe? Não é tão assim, não, ele vai fazer só força muscular. Se fizer repetição alta, é aeróbico. Então, faz sentido com o quadro funcional, mas a gente tem que ter só esse discernimento, sabe? Não é tudo tão, Ótimo. sabe, step by step. Muito obrigada, Renata. Imagina. Muito legal a discussão, gostei. Que a gente pode, acho que a gente pode encerrar. Agradecer muito a Renata pela disponibilidade. Foi bom porque a gente trocou, né, algumas informações e aprendeu um pouco com você sobre essa fase, esse teleatendimento que a gente está tentando fazer de nossa maneira, enfim. E dizer que é muito bom esse momento, mesmo sendo de uma pandemia, que a gente consegue trocar, cooperar, né, um com o outro e aprender, né? Então, eu agradeço muito a sua presença. Indianara precisou sair, ela me falou aqui. Não tem problema. E agradecer também muito a Indianara, a você pela disponibilidade e a todos que participaram. Eu que agradeço. Viu? Eu queria que todo mundo botasse a foto aí pra gente bater uma foto, né? Pronto, vamos lá. Por favor, né? Ficamos aqui até 10h30 da noite. A gente é muito estudioso. Um São João diferente, né? Então, vocês devem estar sentindo muito essa fase, né? É que aqui no Sul, o São João não é tão popular como aí, né? Então, é um pouco diferente. A gente gosta, faz, mas ali é uma tradição. Para vocês é uma tradição, nossa, muito mais forte, né? Deve estar sendo difícil. Vamos lá, vou bater uma foto aqui, tá? Cadê o Marcos, gente? Estou aqui. Cadê eu? Peraí. Não sumam, bota a câmera aí. O resto dormiu, acho. Dormiu não, vamos lá, gente. Deixa eu ver se vai ficar boa essa foto, porque...
Vamos ver, tem que pegar todo mundo, você não pode tirar minha cara. Né? Dá um sorrisão aí. Show! Renata, muito obrigado. Não sou muito boa nessas fotos, mas o que vale é a intenção. Com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço. Boa noite. Tá bom? Até uma próxima vez e que não demore. Tchau, gente. Pode chamar que eu gosto de falar, vocês perceberam. Até mais. Tchau. Beijo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Tchauzinho.